A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo no livro de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, que vai dizendo prefácio e saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersa, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente, e não a lança em rosto, ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante, e em todos os seus caminhos não se glorie se o irmão abatido na sua exaltação. Versículo 10. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for tentado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em que vos enxertada, a qual pode salvar a nossa alma, e sedes cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra, não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de o que era. Aleluia. Versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seu feito. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião dessa é vã. A religião pura e imaculada para com o Pai. O Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas, e nas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Agora o livro de Tiago, capítulo 2. Condena-se o fazer de acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor
dá glória em acepção de pessoas, porque se o vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdido vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhes disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, dissertes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentre vós mesmo, e não vos fizeste juízo dos maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sou retarguido pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, será feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo. Será que a fé pode salvá-lo? Se não tiver obras? Glória a Deus. A folha colou aqui. Versículo 15. E se seu irmão ou irmã tiveres luz e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e eles não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tens tu a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que hás um só Deus? Fazes bem também. Os demônios creem e estremecem, mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Bem vês que a fé corrompeu com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz: e crer Abraão em Deus, ele foi imputado com justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também
A fé sem obras é morta. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos finalizar por aqui, né? Lemos o capítulo 1 e 2 de Tiago. Que o Senhor continue te revestindo, te capacitando, te enchendo, te dando força para continuar na leitura bíblica. Em nome de Jesus, fique com Deus, fique na paz.